dia. Vamos lá. Governo Luiz Inácio Lula da Silva, ou simplesmente aí o governo Lula, que vai de 2003 até 2011. Sai o governo do intelectual Fernando Henrique e entra o governo do operário Lula, que além de ser operário, portanto vindo da classe trabalhadora de maneira clara, né, ele era também líder sindical. Lula já entrou, né, ou já entraria para a história do Brasil por isso, por ser o primeiro presidente vindo diretamente da classe trabalhadora e do movimento sindical. O Lula está entrando na presidência do Brasil no momento em que a América, vamos dizer assim, latina, como de maneira geral, né, passa por um processo de questionamento da política neoliberal, que nós já vimos e vamos rever em algumas aulas aqui para frente. Ele entra aí em janeiro de 2013. Ele já tinha participado, né, de outras candidaturas. Lula foi deputado constituinte e ele vai participar de outras eleições para a presidência. Só que bastante radical, né, pela sua origem, pelas suas propostas, pela sua forma de agir, inclusive, dentro do movimento sindical. Aqui ele vai mudar um pouco a forma de apresentar essas propostas, porque ele percebe que boa parte da classe média e do setor da sociedade tinha um certo receio do que seria um governo do Partido dos Trabalhadores ou de origem operária. Então, em 2002, ele vai lançar uma carta, a famosa Carta ao Povo Brasileiro, em que ele apresenta um conjunto moderado de propostas. Então, ali você vai ter, sim, as propostas de mudanças sociais, que é o que se esperava, sobretudo os setores populares, é o que mais pegava, eram essas propostas de mudança, mas também vai falar em honrar os contratos, o que de alguma forma deixa o mercado um pouco mais, menos preocupado, combater a inflação, que de uma certa forma atingia a todos, e de que as mudanças vão acontecer, mas mudanças radicais na economia, isso não. Então, para alguns, o que está sendo proposto são mudanças ou reformas, mas não grandes rupturas. Com esse tipo de proposta, Lula mantém-se fiel ao projeto de mudança e agrada, né, a setores amplos da sociedade brasileira, por isso que ele acaba sendo eleito. O nosso texto traz um termo muito interessante chamado presidencialismo de coalizão. E não só para esse período, né? Isso vai até de sempre, né? A nossa república, sim, tem um presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente necessita de uma grande base de sustentação lá no Congresso, lá dos deputados e senadores. Sem essa base de sustentação, ele não consegue governar. E aí nós vamos perceber que boa parte, não todos, mas boa parte desses integrantes do Congresso, deputados e senadores, estão mais preocupados com as vantagens pessoais de cada um deles do que com o projeto de Brasil, com o que devemos fazer pela nação, de por que fomos eleitos e coisas assim. Me parece ser uma verdade, né? Alguém pode questionar, obviamente. Então, com esse tipo de presidencialismo e de atitude parlamentar, não é um equívoco dizer que os parlamentares vão sofrendo sempre uma espécie de desmoralização, tá? Porque as denúncias vão acontecendo. A mais recente ligada aqui
vai ser aquela do próprio governo anterior, do FHC, na compra dos votos para aprovar a emenda da reeleição, que beneficiaria o próprio presidente que estaria votando a emenda, que apresentou a emenda. E que tem depoimentos dos próprios parlamentares tal sobre isso, mas que ficou só por isso. Então, há uma desmoralização crescente desses parlamentares. E o governo tem que fazer politicamente esses acordos. Acontece que em alguns momentos esses acordos não foram só políticos. Então, aqui houve, em 2005, por isso que lembramos esse conceito, seu texto lembra, em 2005 a denúncia do mensalão. Então o mensalão vem de mensalidade, então o mensalão é a denúncia de que havia um pagamento fixo mensal de R$30 mil aos parlamentares para que eles votassem a favor do governo. Observe, os parlamentares já recebem um salário, recebem muitas vantagens pelo cargo que eles ocupam e ainda se consideram no direito de exigir ou de ganhar um tanto a mais para votar os projetos. Então é um grande problema, não só de ética, de moral e tudo mais. E também o governo não pode pagar para que seus projetos sejam aprovados, porque aí também vai fazer uma desmoralização da democracia, né? Que não pode estar crescendo, funcionando a partir de compras, mas tem que ser convencimento, debate, etc. Claro, quem faz a denúncia é um deputado do PTB que está sendo processado, denunciado por corrupção. Aí ele faz uma delação e acusa todo mundo. Há uma CPI que não chega a conclusão praticamente nenhuma, mas o projeto continua no Supremo. Então muitos vão dizer que mesmo sem provas convincentes disso, o Supremo acaba fazendo a prisão de alguns elementos. Hoje acho que todos já devem estar soltos, mas a questão é que isso não vai atingir o presidente Lula. Diferente lá do caso do Collor, do impeachment do Collor, onde se cobravam por vantagens aos parlamentares, na palavra do PC Farias, 30% ficava com ele, 70% ficava com o presidente. Aqui não chega, tá, ao Lula esse enriquecimento e essas vantagens, inclusive nem aos outros, né? Acaba sendo muito mais pelo uso do dinheiro para comprar a aprovação de projetos. Bom, de qualquer forma, esse foi o grande ponto negativo sobre o governo do Lula, quer fosse verdade, quer não fosse, tá bom? Mas criminalizou o PT, apesar de não atingir o presidente. O que temos de destaque do governo do Lula? Primeiro, a preocupação em fazer com que o crescimento do Brasil não fosse motivado exclusivamente ou sobretudo por investimentos externos. Uma preocupação muito grande em distribuir a renda e de que isso fosse feito a partir do crescimento do mercado interno. Cresce o mercado interno, cresce o consumo interno com distribuição de renda. Essa é praticamente a grande façanha, né, ao que o governo se propõe e que praticamente ele conseguiu fazer nos 2 mandatos dele. Houve um aumento dos investimentos públicos e a consolidação de alguns projetos bastante importantes. Programa Luz para Todos, criação de universidades, valorização do salário mínimo, Bolsa Família e etc. Bom, mas vamos lembrar aqui mais alguma coisa antes disso. Política externa independente. Então o Brasil vai continuar tendo uma boa relação com os Estados Unidos, mas vai fugir
da tutela norte-americana. Então, o Brasil vai ter um aumento significativo da sua respeitabilidade externa. Já tínhamos uma grande aceitação com o governo anterior, já vimos a importância que tinha o Fernando Henrique Cardoso, pelos livros que escreveu, pelas suas posturas enquanto sociólogo, né? Agora que isso aumenta, né? Mas você imagina, o Lula vai lá fora, não sabe falar, vai dar vexame. Pelo contrário, ele conquistou outros governantes, o Brasil ficou externamente muito valorizado com a política do Lula aqui, sobretudo por conta das questões sociais. E o Brasil conseguiu ampliar o seu protagonismo no cenário internacional. Destaque para o Mercosul, para o BRICS e etc. Inclusive na ONU. Tá? Principais conquistas, eu não vou fazer aquelas conquistas, aquelas questões lá de tudo que o governo fez, porque não é uma propaganda aqui, né? Mas vamos lembrar de algumas questões, e às vezes temos que compará-las com o governo anterior para poder ver a dimensão. Exemplo, questão do emprego. Então, no governo do Lula foram criados aproximadamente 15 milhões de empregos nos 2 anos do mandato. No governo anterior, também 2 anos de dois mandatos, 5 milhões. Então, 5 milhões em 2 mandatos anteriores, 15 milhões nos 2 mandatos do Lula. É um aumento bastante significativo. O salário mínimo aumentou mais de 70%, conseguiu o maior valor em 40 anos. Então, o salário mínimo tinha um valor real, né? Houve o desemprego cai, portanto, com aquele aumento que eu acabei de falar. A miséria também diminui. Aproximadamente 30 milhões de pessoas que estavam ali nos grupos D e E da sociedade vão para a categoria C. Então, isso é fruto daquela distribuição de renda, aquela preocupação com as categorias ou com a parte da sociedade mais miserável. Bom, mas também teve muita gente da categoria C que estava ali, que subiu um pouco, na perspectiva dela, a aproximação desses grupos pode ter intimidado, principalmente setores B, que vão se sentir muito próximos desses que eles até então definiam como desclassificados, esse povo pobre chegando, querendo viajar e tal. Tem que entender como é que também isso passa na cabeça das pessoas dos vários grupos, né? Infelizmente, mas temos que ver isso. Talvez o maior destaque do governo Lula venha do Bolsa Família. Inicialmente, Lula faz um projeto chamado lá de Fome Zero, né? Projeto Fome Zero, que vai virar diferentes projetos sociais, mas o central aqui é o Bolsa Família, que é um programa social para a redução da pobreza. E que as pessoas que não precisam dele costumam criticá-lo, né? O povo vai acostumar com isso, o povo não quer trabalhar e tal. É muito. Na verdade, para quem recebe é até razoável e é uma forma das pessoas entrarem, no mínimo que no mercado, pagar algumas contas e etc. Então, às vezes eu até imagino isso aqui como aquelas críticas feitas lá no início do plano do New Deal, lá do keynesianismo, quando falou-se em pagar o salário do desemprego e naquelas questões sociais, também muitos eram contra. Pagar férias, acha? Hoje, me parece, né, que a aceitação do Bolsa Família é bem maior, mas custou, e tem muita gente que ainda não atinou para isso. Isso tudo, com o aumento do salário mínimo, vai aumentar também o consumo. Destaque também para a criação de universidades. Olha só, o Lula, o metalúrgico, né, o cara não sabe falar, não sabe escrever, o que não é verdade. Quem já ouviu o Lula falar sabe que isso não é verdade. Mas vai ser justamente ele que vai criar um número bastante significativo de universidades federais. Coisa que o sociólogo não fez. Me parece que
que é isso, tem alguns detalhes e tal. Quando o Lula está saindo, a América Latina continua ainda fazendo esse questionamento da política neoliberal, que ainda existe em alguns cantos. Vale destacar a eleição de presidentes das Américas aqui, com essa tendência mais à esquerda, destaque para o José Mujica, que é o eterno, né, presidente do Uruguai, que tem essa visão também bastante progressista aí. Para muitos, o governo Lula foi o melhor até hoje. Lula é encarado como o melhor presidente da República até agora. Outros vão destacar outros aspectos do mensalão ou aquilo que vem depois, Lava Jato. Acho que chegaremos lá também. Lula conseguiu se reeleger, elegeu 2 mandatos. E conseguiu um outro feito, mesmo com alguns indícios de crise, ele consegue eleger a sua sucessora, ou aquele que o sucedeu, Dilma Rousseff. Dilma tinha sido militante contra a ditadura, era economista, era doutora, etc., mas não tinha experiência nenhuma eleitoral. Mesmo assim, ela é eleita a presidenta da República. Se o Lula entra na história como presidente operário, que vem da classe operária e como aquele que mais se preocupou com a classe mais baixa e questão social, a Dilma vai entrar como a primeira mulher presidenta da República, que também será reeleita. E é uma reeleição num momento bastante difícil da política e da economia aqui no Brasil. Tá bom? Então nós tínhamos aqui o crescimento limitado do PIB, inflação crescendo, só que a taxa de desemprego ainda era baixa, então tínhamos isso de positivo. Tivemos críticas contra a participação do Brasil na Copa do Mundo, mas quando conseguiu participar ficou legal. O problema foi quando começaram a construir os estádios padrão FIFA. Aí muitas críticas pelo investimento e interferência do Estado na criação de alguns estádios. Um ponto positivo também, a Comissão da Verdade, a criação da Comissão da Verdade, que é praticamente resgatar a memória daqueles que foram presos, torturados, assassinados durante o regime militar ou durante a ditadura militar, né? Foram torturados ali. O Brasil precisava desse resgate, outros países já tinham feito isso há muito tempo, não tinha poder de polícia, nem de prender nem nada, tem a ver com o resgate histórico e da memória. Ela funcionou, né, pesquisou tal, de 2012 a 2015. Nesse meio tempo tivemos em 2013 aquelas manifestações, muitas, iniciadas aí por 20 centavos no aumento da passagem, né, da tarifa de ônibus em São Paulo, e aí muita repressão a partir daí, talvez desmedida, mas que mostrava também uma certa insatisfação da população com o que estava acontecendo. Uma certa disposição da imprensa em mostrá-los, coisa que não acontecia em outros movimentos, né? Lembro de vários movimentos sociais que a imprensa nunca mostrou, mas aqui um grupo se reunia, já estava lá filmando, começava até que razoavelmente tranquilo, mas que terminava em quebra-quebra, né? Aí entra a ação dos Black Bloc, lembram deles? Usavam aquelas máscaras, eles tinham aí uma atuação muito semelhante, obviamente, da ideologia anarquista, portanto estavam atuando contra tudo que significava poder, sobretudo o poder capitalista. Então, bancos, prefeitura, imprensa, tudo que podia, eles iam quebrando pela frente e tal. Mas a contra de tudo isso acabava indo para o governo. Apesar disso, a presidenta Dilma consegue se reeleger em 2014. Na verdade, em 2014 já aparece, torna pública a Operação Lava Jato. Tá? Já ouviu disso aí, né? Que tinha a ver com corrupção, pagamento de propina, grandes obras, né?
e que utilizava da prática lá da delação premiada. Então, se nós tínhamos na época da ditadura aquela tortura para que as pessoas delatassem outras, aqui mudou-se a tática, né? Então, as pessoas eram condenadas por algum ato provado, mas elas podiam ter essa pena diminuída drasticamente se delatassem alguém. E aí acabavam delatando, mesmo sem ter provas, podia ser verdade, podia não ser verdade. Claro que iam investigar isso depois, mas de uma certa forma incriminava muita gente. E aí tem aqueles que acham que é um método que faz parte, outros que falam que isso aí é altamente complicado. Não vamos discutir aqui Lava Jato. A questão é que aparece em 2014 também, mesmo ano das eleições. A Dilma ganha de 52% a 48%. O candidato dela, o Aécio Neves, também vai ser denunciado por corrupção depois disso, tá? Depois das eleições. O grupo que perde não aceita a derrota e se articula, porque pensa, eles estão imaginando com certeza que a Dilma completa o mandato e quem vem depois o Lula. E com a popularidade que ele saiu do governo dele, ele dificilmente não ganharia e ficaria mais um bom tempo. Então, para muitos, houve aqui um planejamento. Por isso que vou dizer o que aconteceu com a presidente Dilma em 2016, no impeachment, foi na verdade um golpe que visava tirá-la, colocar outro grupo no poder, para assim, de alguma forma, tirar o PT e o Lula da próxima eleição e das próximas eleições. Então, quem a defende vai dizer isso. Pode ser verdade, pode não ser, mas tem lógica. Até porque, pelo que aconteceu, né? Sabemos o que aconteceu. De qualquer forma, tivemos aqui um aprofundamento da crise econômica e política, uma oposição cada vez mais declarada da própria grande imprensa. Vimos isso no Jango, vimos isso no Vargas, né? E uma grande criminalização do PT pelos vazamentos, a partir de vazamentos. Em 2016 tivemos a aprovação do processo de impeachment, e ela foi condenada por crime de responsabilidade, que no caso tem a ver com as famosas pedaladas fiscais, que é atrasar o repasse público de verba para os bancos, que a esmagadora maioria dos governadores sempre fizeram, mas que aqui vai ser uma brecha que eles vão pegar. Se você acha que é impeachment, se é golpe, isso não importa, né? No vestibular ninguém vai perguntar para você a sua posição política com relação a isso, tá? Entenda que as duas posições existem. O impeachment sempre é mais um julgamento político do que criminal, do que de justiça, coisa assim, tá? Mas tem essas duas posições, estão rolando por aí. Quem vai assumir vai ser o vice, que inclusive pouco fez, né, para defender a presidente, ou presidenta, e que acabou sendo o que vai completar o mandato. Mas nunca uma frase foi dita tantas vezes como a famosa fora Temer. De qualquer forma, até a próxima. Temos aqui uma atividade que eu mando para vocês aí pelo Zap. Até.